E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre os confrontos em Brasília que estão se aprofundando, por enquanto, entre instituições, na verdade, uma crise institucional. Hoje foi divulgada uma carta assinada por 133 auditores da Receita Federal, defendendo o trabalho que eles estão fazendo de apuração contra as pessoas que têm sonegado ou que têm irregularidades junto ao fisco. Entre elas, Suas Excelências, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que é o presidente, e o ministro Gilmar Mendes. Nas redes sociais circulam até valores dos muitos milhões e milhões e milhões que eles teriam recebido de forma ilícita, mas acontece que eles são ministros e mandam. Então, o que está acontecendo é que quando isso começou a ser divulgado, eles se tocaram e agiram rapidamente, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, porque a esposa dele está envolvida nesse pente fino da Receita Federal, com irregularidades que o vulgo já divulga aí nas redes sociais. Eu não tenho esses números, mas isso está circulando por aí. Apavorado com a situação, mandou fazer o que o Supremo Tribunal Federal não é para fazer. Abriu o inquérito, resolveu punir, fez trabalho de polícia, fez trabalho de Ministério Público, e eles que vão julgar. Então, isso aí despertou um protesto imenso no país inteiro. Inclusive, há pedido de impeachment do presidente Dias Toffoli. Em primeira mão, não deve ser levado avante, porque é o Senado que julga isso. O Senado tem muita gente envolvida em corrupção, pelo menos acusação de corrupção, que não está disposta a abrir essa briga com o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, esses pedidos de impeachment, alguns até sólidos e pesados, mas não devem ser levados avante. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não está disposto a isto por enquanto. Mas a coisa vai ganhando corpo. O Supremo Tribunal Federal, isso no parecer de muitos juristas e entidades pelo Brasil inteiro, abusou de suas atribuições, extrapolou-as e está fazendo o que não tinha autorização constitucional para fazer. E agora, com essa situação, o ministro designou o outro ministro, Alexandre de Moraes, para tentar envolvê-lo também. O Alexandre de Moraes, ao que se saiba, não tem nenhuma menção por aí nessas investigações da Receita Federal. Mas talvez para agradar os companheiros, ele aceitou a missão e mandou suspender imediatamente qualquer auditagem da Receita Federal sobre autoridades, principalmente ministro do Supremo Tribunal Federal, sem autorização prévia. Mas essa autorização não foi dada, então ele mandou suspender. Não pode haver qualquer investigação. É interessante, quando a gente observa os termos que ele utilizou, ele já pré-julga, pré-determina que não há problema nenhum com autoridade nenhuma, que não é para ser investigada. A autoridade não é para ser investigada, está acima da lei, segundo o ministro Alexandre de Moraes. E mandou também punir, de alguma maneira, 2 auditores, porque eles foram, talvez,
encontrados na ação de divulgação dessas informações, que em princípio são sigilosas. Em resumo, a Receita Federal tem informações sobre todo mundo no Brasil, todo mundo que tem um poder econômico significativo, porque todos são obrigados a declarar. Eu declaro, eles sabem tudo a meu respeito. E assim, se eu estiver acumulando um patrimônio muito grande, eu ganho X, eu acumulo um patrimônio de um monte de milhões e milhões, vai dar para desconfiar. A Receita Federal manda averiguar minhas contas bancárias, de onde saiu aquele dinheiro para eu acumular um patrimônio daquele tamanho. É o que acontece com os senhores ministros. O patrimônio deles é algo colossal, em termos de milhões e milhões e milhões de reais, mas eles não ganham o suficiente para isto. Mas acontece que já foi determinado que não pode investigar. Não pode investigar. Agora, esses dois punidos foram punidos porque eles resolveram investigar suas autoridades, suas excelências, autoridades ministros do Supremo. Agora vem a resposta. 133 deles disseram, então tá bom, se vai demitir, tem que demitir todos nós, porque todos nós estamos juntos nessa empreitada. Ninguém está acima da lei. A Receita Federal não trabalha com critérios subjetivos. Eles foram acusados disso. Vocês estão procurando especificamente alguém. Não estamos procurando ninguém especificamente. A Receita avalia milhões de contas, são indicadas com alguma indicação de suspeição, são critérios técnicos e automatizados, ou seja, isso é passado por um crivo de cruzamento de informações por computadores. Não tem ninguém pessoalmente desconfiando de ninguém. Eles disseram isto. É o computador que passou para cá e para lá cruzando as informações e estamos verificando que há no país 133 grandes autoridades que têm um patrimônio incompatível com o seu ganho. Ou seja, algo de milhões e bilhões de reais de patrimônio sem que eles tenham o ganho para isto. Bom, é sabido que o governo Bolsonaro está querendo combater a corrupção, moralizar o país. Mas é sabido que o Brasil é o país do jeitinho e a corrupção se generalizou. Só no Congresso Nacional são centenas de deputados e senadores apanhados com a boca na botija. A Receita, acusados na Lava Jato. A Receita Federal tem informação sobre todos eles, mas não pode divulgar. E agora está proibida a Receita Federal até de repassar essas informações para o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que acusa, em defesa do país, acusa as pessoas de atos ilícitos, de irregularidades. E agora tem um procurador-chefe da Lava Jato que está aí nessa denúncia de conversas íntimas vazadas e está sendo investigado para ser punido. Ou seja, o acusador está sendo acusado, não de corrupção, mas de ação ilícita, ou seja, que ele fez isso ou aquilo e conversou coisas que não eram do jeito dele, que não eram para fazer, e há todo um ódio contra ele. Por coincidência, esse procurador Deltan Dallagnol, que está em xeque sendo acusado, é nosso irmão Batista. A minha opinião pessoal a respeito dele é que ele, de fato, extrapolou as funções. Ele se sentiu tomado por um zelo moralizante muito grande, talvez beirando o farisaísmo, de querer punir, castigar e fazer acontecer e movimentar o país para combater a corrupção. Acontece que o país não está normalmente contra a corrupção. Uma grande parte do povo brasileiro gosta da corrupção, desde que eles possam tirar uma casquinha nessa corrupção. E isso é um problema, mas ele partiu para cima com um zelo moralizante que ofendeu muita gente. Hoje ele que está em xeque,
pode até receber uma punição. O povo evangélico deve orar por ele, o procurador Deltan Dallagnol, para ele poder estar na atitude correta diante de Deus e ser defendido pelo próprio Deus. Mas ele fez essa campanha para o povo se levantar, uma mobilização contra a corrupção entre as autoridades. Agora, a Receita Federal, de certa forma, colaborou e tem colaborado com a Lava Jato, mas a Justiça, através do STF, não quer que a Receita dê informações para o Ministério Público, para que o Ministério Público não possa acusar ninguém. A Receita sabe, mas não pode divulgar. Aí os 133 auditores divulgaram uma carta aberta à nação, dizendo, olha, isso. Não tem critério pessoal, nós analisamos milhões de declarações e selecionamos 133 que estão com muitos erros e são autoridades, entre elas o ministro Gilmar Mendes e a esposa do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF. Essas duas pessoas estão entre as 133 examinadas e nós defendemos que nenhuma autoridade está acima da lei, que isso precisa ser sabido pelo povo. Bom, há uma guerra terrível. Se a esposa do presidente do STF for apanhada, isso, claro, que é ele, né? A situação envolve ele também. E eles estão, o STF, no judiciário, querendo cancelar essas investigações. Mas acontece que já caiu na boca do povo. Isso está na boca do povo e rolando por aí, pelas redes sociais, até as quantias envolvidas nisso, nessa corrupção dos senhores ministros. Bom, a política é assim, a mídia joga para cá, informações vão para lá, situações correm assim, o povo fica sabendo, daqui a pouco tem manifestações aí da direita em apoio ao Bolsonaro, apoio ao Sérgio Moro, contra o STF. Isso vai criando um clima de confrontação e não vai diminuir, não. Esse clima de confrontação não cede. Eu quero falar sobre isso. Esse clima de confrontação está azedando os ânimos. A briga, de certa forma, saiu um pouco do legislativo, ou seja, da reforma da Previdência, e continua lá. Mas ela saiu um pouco para essa briga entre a Receita Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Isso aí é uma situação muito delicada. Essa confrontação tende a ficar levantando informações escondidas, sigilosas, o povo ficar sabendo de verdades. Isto aí incomoda muita gente e não vai parar por aí. O Supremo Tribunal Federal, através de alguns ministros, é verdade que não foi uma votação geral, não foi uma votação do plenário, mas a atuação de alguns ministros em nome da entidade, tentando abafar as investigações. Mas quanto mais se tenta abafar, mais o povo fica sabendo. E agora, essa carta aberta vai dar o que falar. É jogar no ventilador informações que eram secretas, sigilosas, a respeito das excelências, as autoridades envolvidas em corrupção. A Receita Federal sabe. E o povo não pode saber. E a justiça não pode julgar. Que situação é essa? Que país é esse? Então, essa situação, eu não quero entrar no mérito da questão. Eu só quero dizer o seguinte, a minha avaliação é que esse fogo não diminui. Só mais lenha vai ser jogada nessa fogueira em detrimento do restante do país. Deus tem me revelado que a confrontação vai para as ruas e para a violência muito brevemente. E o povo de Deus tem que orar. Tudo isso tem o povo de Deus envolvido. O povo de Deus tem que estar à frente disso tudo em oração. É o que Deus está querendo. Não conseguiu até agora, mas é o que Deus está querendo. Gráfica Time.